Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Atitudes sustentáveis precisam existir tanto nas pequenas ações do nosso cotidiano, quanto nas grandes decisões de empresas e de governos. Afinal, atitudes sustentáveis, além de melhorar as condições do nosso cotidiano, ainda ajudam a garantir, no futuro, melhores condições para as novas gerações. No programa de hoje, vamos tratar dos seguintes assuntos: como as bicicletas, inclusive as elétricas, podem facilitar a nossa vida. Vamos assistir à entrevista com Cristina Carvalho Pinto, líder da plataforma Mercado Ético. E vamos ver como estão os preços por tonelada dos principais materiais recicláveis. Quem de nós nunca andou de bicicleta? Pois bem, este meio de transporte está de cara nova. Vamos conhecer agora as bicicletas elétricas. No Brasil, a bicicleta é o meio de transporte próprio mais popular das pequenas cidades. E estas somam cerca de 90% dos municípios brasileiros. Os grandes centros ainda estão engatinhando na adaptação para o uso das bicicletas, mas saltamos de 99 para 276 municípios com algum tipo de via para ciclistas. E tivemos um crescimento de pouco mais de 600 para 2.505 quilômetros de ciclovias de 2003 para cá. O Brasil tem uma relação com a bicicleta muito boa, sempre teve. Todas as classes sociais sempre tiveram bicicleta. Qualquer pessoa em algum momento da vida teve uma bicicleta. Uma nova categoria de bicicleta surgiu não para substituir, nem para tomar o lugar das magrelas convencionais, mas para inserir novos adeptos. É a bicicleta elétrica. A bicicleta convencional, a gente tem que pedalar o tempo inteiro, para qualquer lugar que você vá. Enquanto que a bicicleta elétrica, você tem ali 50% de ajuda, digamos assim. Então você pedala e acelera, você vai uma distância maior, fazendo metade do esforço. O Rogério é especialista em bicicleta elétrica. Ele utiliza esse meio de transporte todos os dias para trabalhar. Economiza tempo no trânsito e dinheiro, já que a bike gasta apenas 1 centavo de energia por quilômetro rodado. Além, é claro, de deixar de queimar combustível fóssil. Se você pedala junto, você pedala até 30 km. Se você só acelerar, cai para 15 km. E você pensou que a nossa equipe iria ficar fora dessa? O Rafa, nosso assistente, resolveu testar a bicicleta pelas ruas de São Paulo. E aí, Rafa, o que você achou da bicicleta? Eu achei bem interessante essa bicicleta porque você pode usar o motor dela para dependendo de onde você está andando. E se você quiser pedalar, você consegue pedalar também. E tem um diferencial que se você quiser ir trabalhar com ela, você não vai se esforçar tanto. Você pode usar uma roupa, se quiser ir de terno trabalhar, você pode ir de terno. Você não vai se esforçar nem suar tanto quanto numa outra bicicleta que você vai só pedalar. É prática? Bem prática. Esse meio de transporte não requer nenhum tipo de habilitação, mas é importante sempre seguir as leis de trânsito. Portanto, utilize corretamente as faixas, use sempre o capacete, dê sinal ao fazer conversões. Seja um ciclista consciente. Meu nome é Eulânia. Professor, por que as cidades brasileiras não incentivam o uso de bicicletas e não priorizam as ciclovias? Esta é uma situação que está mudando e mudando rapidamente. 10 anos atrás, apenas 60 municípios brasileiros tinham ciclovias. Hoje são 279, quase 300 municípios. Por que isso ocorreu? Qual foi a razão que fez com que esses municípios se conscientizassem de que as bicicletas significam mais do que esporte e lazer, significam uma contribuição para o meio ambiente, inclusão social e saúde? Foi a pressão dos ciclistas. Nós temos no Brasil 60 milhões de bicicletas, quase uma bicicleta para cada 3 habitantes. É um exemplo claro
clássico de como vontade política não nasce por geração espontânea, é decorrente da pressão da sociedade organizada. Meu nome é Rayane, sou estudante. Professor, qual é a solução ideal, ciclovias ou ciclofaixas? Evidentemente, as ciclovias são melhores, são construções específicas somente para bicicletas. Mas onde eu não consigo construir uma ciclovia, vamos de ciclofaixa. O que é uma ciclofaixa? É uma pintura, uma faixa pintada na rua que já existe, destinando aquele espaço somente para bicicletas. Não bastam ciclovias e ciclofaixas. Há necessidade também de locais específicos para estacionamento das bicicletas, integração das bicicletas aos demais modos de transporte, tudo isso para transformar a cidade numa cidade afável, numa cidade amiga das bicicletas, entendendo que esse modo de transporte é um transporte saudável e que ajuda o meio ambiente. No próximo bloco, vamos assistir à entrevista com Cristina Carvalho Pinto, líder da plataforma Mercado Ético, que nos fala sobre desenvolvimento sustentável. Você sabia que molhar jardins e plantas pela manhã ou ao entardecer evita a perda de água pela evaporação? Nos dias mais frios, elas podem ser regadas dia sim, dia não, sem deixar que elas morram de sede. Adote mais essa dica. Olho vivo, consumidor. Não confunda alimento orgânico e hidropônico. Os vegetais orgânicos são produzidos sem agrotóxicos. Já os hidropônicos são cultivados em estufa e sem a presença de solo. Os vegetais ficam em suportes artificiais com água e soluções químicas para nutrição e tratamento de eventuais doenças. Para saber se o alimento que você está comprando é realmente orgânico, procure o selo de certificação. O Viver Sustentável está de volta. Cristina Carvalho Pinto, líder da plataforma Mercado Ético, falando sobre desenvolvimento sustentável, é a entrevistada de hoje. Com um crescimento anual de quase 10%, a China retirou quase meio bilhão de pessoas da pobreza e também se destacou pelo Índice de Desenvolvimento Humano. Em contrapartida, ela também teve perdas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade. Hoje, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a publicitária Cristina Carvalho Pinto, que ela é presidente do grupo Full Jazz de comunicação e líder da plataforma de Mercado Ético. Cristina, é um prazer enorme tê-la aqui conosco no Viver Sustentável. Prazer é meu, Nancy. Eu tenho acompanhado o programa ao longo dos tempos e é um trabalho muito bonito que é feito no sentido de, não é só de informar, mas de disseminar essa cultura da sustentabilidade. Cristina, você acha viável, você acha possível conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável? Na visão econômica que hoje prevalece, não é possível. Isso não, quer dizer, hoje você tem inúmeras vertentes econômicas, né, macroeconômicas, que mostram que a maneira como se construiu a visão econômica que hoje é a vigente, que prevalece, parte de um princípio extremamente rudimentar, que é o seguinte: empresas produzem, famílias consomem, empresas produzem, pessoas consomem, empresas produzem, pessoas consomem. Nós perdemos a noção de que nós somos parte intrínseca do todo. E ao perder essa noção, é óbvio que a economia começa a entender que tudo que não for o que eu produzo e o que você consome é a chamada externalidade, o resto é o resto.
Hoje, ainda, o que se entende por desenvolvimento é tão precário e tão rudimentar quanto esta visão. Porém, evidentemente, já não é a única, porque no momento em que a natureza começa a mostrar o nível de exaustão que ela começa a revelar, e no momento em que a própria consciência humana começa a se expandir e a gente começa a perceber que a natureza e nós não somos, vamos dizer, organismos separados, que nós somos uma coisa só, nós fazemos absoluta parte dessa teia, dessa incrível teia da vida, nós não estamos isolados dela, então começa também uma visão econômica, macro, procurando integrar economia, ser humano, vida, o todo, a teia, a malha do existir. Eu acredito que a melhor, hoje, visão vamos dizer, desse contexto econômico integrador é a chamada economia ecológica, que deixa de olhar vamos dizer, a economia aqui e as externalidades lá, e passa a entender que a economia é apenas um mecanismo a mais para fazer funcionar o todo. Cristina, ao mesmo tempo, o desenvolvimento rápido de nações, de regiões, gera uma desigualdade social e econômica e também dificulta, de certa maneira, o desenvolvimento sustentável. Você concorda com isso? Eu concordo inteiramente. Enquanto o modelo mental vigente for um modelo que acredita que a única saída é produzir, consumir, para com isso, em resumo, entre aspas, com muitas aspas, gerar empregos, gerar não sei o quê, e o desenvolvimento humano e tal, enquanto a gente acreditar nisso, evidentemente a gente não cria nada novo. A boa notícia, Nancy, é que o novo já está mais do que criado. O que acontece é que hoje você tem no mundo inúmeras maneiras novas de viver, inúmeras maneiras novas de pensar. E a economia verde, Cristina, você acha que realmente ela ajudaria a promover mais igualdade entre os homens, um nível de satisfação melhor, um equilíbrio maior para o mundo? Com certeza, é que hoje, quer dizer, você tem muitas linhas econômicas, de pensamento econômico, vamos dizer, possivelmente enquadráveis dentro da chamada economia verde, né? Você tem, por exemplo, a economia ambiental, que mantém aquela elipse do produzir e consumir, mas começa a incluir o custo financeiro dos recursos naturais utilizados no processo. Mas eu acredito muito mais que nós precisamos caminhar para a economia ecológica, que é a economia onde não é o processo econômico em si que vai reger o sistema, mas sim o todo vai definir qual o processo econômico mais viável para a sobrevivência e perpetuação do todo, do qual fazemos parte. Então, eu acho que esse é o desafio hoje macro. No momento que a gente responder a esse desafio, e hoje você tem já, quer dizer, a estrutura desse novo processo econômico está inteiramente pronta, desenhada e já sendo vivida em comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro e pelo planeta inteiro. O que acontece é que, quando a gente fala em economia verde hoje, a gente fala em novas tecnologias, investimento para tecnologias limpas, como você sabe, numa nova visão onde existe um arrefecimento completo da ansiedade consumista. Existe uma integração do ser humano muito mais profunda com a natureza, isso muitas vezes te satisfaz mais. Sabe, meia hora olhando a natureza, usufruindo em silêncio, traz muito mais plenitude do que um passeio desvairado pelo shopping. A hora que o ser humano perceber que a coisa é mais simples do que nos disseram, nós começamos a viver sim na economia verde. Mas temos que sair da hipocrisia, Nancy. Porque hoje você pega megacorporações que dizem o seguinte: eu estou investindo na economia verde, eu estou investindo em novas tecnologias, em novas pesquisas e tal. E aí você vê que é 0,0000000% do lucro ou do faturamento que entra no processo desse investimento. Cristina, um prazer enorme tê-la aqui conosco. Realmente a sua entrevista nos faz refletir bastante.
e nós esperamos ter um retorno seu aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é todinho meu. Obrigada, Cristina, obrigada. Meu nome é Flávia Porto, eu sou estudante de Rádio e TV e eu gostaria de saber quais países serão mais afetados por causa do aquecimento global. Paradoxalmente, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, aqueles que menos contribuíram para a emissão de gás carbônico, menos contribuíram para ter gases em suspensão na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque estes países mais pobres, em primeiro lugar, têm menos recursos, menos tecnologia para fazer a adaptação ao aquecimento global. Em segundo lugar, estão nas regiões tropicais, as regiões que sofrerão com a desertificação e, portanto, com perdas, não só na quantidade de água, mas também na produção agrícola. No próximo bloco, vamos ver uma experiência inédita de reaproveitamento de areia de fundição, um resíduo altamente tóxico ao meio ambiente. Vamos ver como se transforma um problema em solução. O Viver Sustentável pergunta: sabendo que uma pessoa de 70 quilos possui em seu corpo aproximadamente 49 litros de água, qual seria a quantidade ideal de água que ela precisaria repor diariamente em seu organismo? Letra A, meio litro, B, 1 litro, C, 2 litros ou D, 2 litros e meio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantos litros de água uma pessoa de 70 quilos precisa tomar para se hidratar diariamente. A resposta correta é a letra D, 2 litros e meio. A região de Piracicaba, no interior de São Paulo, possui cerca de 100 fundições, que geram aproximadamente 30 mil toneladas de resíduos todos os meses. A maior parte desses resíduos é areia de fundição, utilizada para preenchimento dos moldes e formas e que, após o processo de fundição, se transforma num resíduo altamente agressivo ao meio ambiente, com alto teor de silicatos, carbonatos e fenóis, e que, se lançado à natureza, pode contaminar o solo e os lençóis freáticos. A saída foi transformar problema em solução, produzindo blocos de construção, bloquetes, guias e sarjetas e até mesmo asfalto, utilizando areia de fundição. O processo é aprovado pela CETESB e, além de um ganho econômico, pois os blocos produzidos são mais baratos do que os convencionais, ainda gera um imenso ganho ambiental, evitando a poluição e gerando empregos verdes, ou seja, dando uma imensa contribuição para a sustentabilidade. Vamos assistir agora, na empresa Recibloco, em Piracicaba, a matéria com o diretor Pedro Cruz, que nos fala sobre o processo de reciclagem da areia de fundição. Na indústria de fundição, o resíduo mais comprometedor que nós temos é a areia de fundição, pois devido ao processo de moldagem, muitas vezes elas acabam agregando produtos químicos no seu processo. Algumas areias contêm o trabalho de resina fenólica, então o fenol é comprometedor para o meio ambiente. Nós temos aqui na região de Piracicaba
aproximadamente 100 fundições que geram aproximadamente 30 mil toneladas de areia por mês. A FEMAC, mudou a cultura. Vamos fazer o processo inverso disso aqui. Vamos transformar aquilo que é resíduo, voltar a ser matéria-prima para um produto ecológico e de preservação ao meio ambiente. Então nós fizemos um trabalho de aproximadamente 15 anos e nós hoje atingimos, praticamente zeramos o resíduo da areia de fundição na indústria. E fizemos uma parceria com a universidade, com a Unicamp, onde elas fizeram todos esses testes para nós. E para nós que chegarmos então a ser aprovado 100% pelos órgãos ambientais. Nós tivemos a grata satisfação de estar hoje no site da CETESB como exemplo de fundição com tecnologia na produção mais limpa e respeito ao meio ambiente. Nós utilizamos 85% voltando ao processo de moldagem e fusão e 15% nós constituímos uma empresa que faz os blocos para construção civil e artefatos de cimento. No processo meu de fusão, de moldagem, eu uso areia, cimento e o melaço da cana-de-açúcar. Fica o bloco com um acabamento melhor do que o bloco comum de mercado e com uma vantagem maior. Eu tenho na ordem de 15% a 18% de redução de custo. Então eu sou altamente competitivo no mercado. Nós fazemos hoje somente bloco de fechamento, mas já estamos em fase de pesquisas e a curtíssimo prazo o nosso bloco também será feito como bloco estrutural. Nós já fizemos e temos já em fase de aprovação para massa asfáltica, fazemos as ilhas de avenidas, sarjetas de avenidas com areia reciclada. O próprio a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo foi um grande parceiro nosso nos fechamentos de escolas aqui de Piracicaba e região. Nós fizemos uma parceria com uma instituição financeira, onde ela tem como foco principal a construção de agências que eles chamam agências ecológicas. E nós entramos na concorrência não só pela qualidade e pelo preço, mas pelo apelo ambiental que tem o nosso bloco. Nós conseguimos agora formar uma parceria e estamos construindo com eles várias agências aqui no Brasil. Acreditamos que hoje aqui existe uma comunidade de 100 a 150 pessoas que sobrevivem diretamente da produção da nossa fábrica de blocos. Se nós, empresários, se nós, cidadãos comuns, não nos preocuparmos com o meio ambiente, com o nosso planeta, a nossa vida para frente e para futuras gerações será cada vez mais difícil. Com informações fornecidas pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem, apresentamos os preços por tonelada dos principais materiais recicláveis. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Aracaju, Sergipe. Papelão, R$ 200. Latas de aço, R$ 300. Alumínio, R$ 2.600. Plástico rígido, R$ 800. PET, R$ 350. A busca da sustentabilidade é uma meta que deve ser perseguida por engenheiros, arquitetos, designers e todos os profissionais que trabalham com construção e projetos. Afinal, a preservação do meio ambiente
e a geração de empregos verdes são absolutamente compatíveis e devem fazer parte da agenda, tanto de agentes privados como dos governantes do Brasil e de todo o mundo. Participe do nosso programa. Envie suas sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net ou assista aos nossos programas no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.